Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Desenrola SMS. É um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Já deixem o seu like, já compartilhem o vídeo aí já de antemão nos grupos com os colegas, né? E não deixem de deixar o seu comentário também ao longo do nosso bate-papo aqui, porque hoje a gente vai falar de educação na segurança do trabalho, vai falar de CIPA, vai falar de CIPAT. A gente tem um convidado aqui que é especialista nesse assunto, né? Então, dentre outros assuntos aí, esse é um que vai estar em destaque, né, Yuri? Mano. Isso aí! Salve, salve, desenrolados e desenroladas! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 60. Olha só que legal, né? A gente tá muito feliz aí mais uma vez de estar aqui com vocês. Estamos chegando aí no finalzinho, né, dessa nossa temporada também. Então, mais uma vez, a gente deixa o nosso muito obrigado a vocês, a nossa eterna gratidão aí por vocês estarem acompanhando a gente, né, nesses praticamente 3 anos aí que a gente está nesse projeto aí do Desenrola SMS. Então, sou o Yuri Machado e nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho a respeito dos nossos apoiadores. Então, reforçando aí a lembrança do nosso parceiro, a Safe Start. Então, conheça o método Safe Start, um método que é internacionalmente, né, mundialmente conhecido, trabalha muito a parte de comportamento seguro dentro das empresas, de conscientização. Conheçam o método, né, se vocês querem um ambiente livre de acidente, também passa muito por essa questão de comportamento seguro, de conscientização, não somente dentro da empresa, mas também fora da empresa. Então é bem legal o método da Safe Start, conheçam, né, e levem para a realidade da empresa de vocês. Também temos aí a Player 1, que trabalha com a parte de CIPATs, de onboardings, faz a parte toda de gamificação, quizzes interativos. Vocês podem acompanhar em tempo real o engajamento das pessoas trabalhando, executando ali as atividades dentro das CIPATs, né? E o que é bem importante é que não é necessário parar a produção, vocês conseguem acompanhar em tempo real, as pessoas, os trabalhadores podem fazer tanto ali pelo PC quanto pelo celular. Então, conheçam a Player 1 e a nossa super promoção aí com a MetaSafety, né? Se fizerem a contratação de um produto da Player 1 com a MetaSafety, que é a nossa empresa aqui do time do Desenrola CBS, que trabalha com a parte também de CIPAT, com games para CIPAT, né, com interações em NR35, NR33, combate a incêndio, percepção de riscos, né, tudo isso dentro da realidade virtual. Também muito aqui, né, a gente está falando, a gente vai falar um pouquinho de CIPAT, também temos aí essas novas opções, né, essas formas variadas que as pessoas aprendem, né? Então a gente pode ofertar também várias formas ali de engajar a nossa CIPAT. Então temos a promoção aí de 10% de desconto contratando a Player 1 e a MetaSafety. Mas vamos lá, sem mais delongas, aí, quem tá aí para conversar com a gente hoje? Beleza, quem tá aqui para conversar com a gente então é o professor Márcio Padilha. Ele é especialista em treinamentos de segurança do trabalho, palestrante especializado em CIPATs, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, é especialista em formação de CIPAs, né, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, tem experiência na formação de mais de 550 grupos. É, gente, isso aí, hein? Bastante gente. Tem experiência como professor e coordenador de curso técnico em segurança do trabalho por mais de 20 anos na IPUC Canoas e experiência como professor de pós-graduação na Engenharia de Segurança do Trabalho na PUC-RS, que é onde nós estamos aqui, inclusive, hoje. E é autor ainda do livro Segurança do Trabalho, Compromisso com a Vida. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. Agradeço, Deise, a oportunidade, Yuri, e me sinto realmente muito bem-vindo aqui, muito bem recebido, bem acolhido por vocês. E quero partilhar um pouco da minha experiência desses mais de 40 anos vinculados às empresas, aos treinamentos, ao processo educacional. E quero saudar também aos telespectadores, aqueles que vão nos acompanhar. E digo a eles que fiquem muito atentos, porque a educação, que é a essência do nosso conteúdo aqui, ela é aliada de todos, e especialmente na área de segurança do trabalho, onde muitas vezes os desafios são mudanças de atitudes e passam pelas esferas comportamentais. E a dica que a gente dá sempre para quem está ouvindo o podcast, para quem está assistindo uma palestra, é que tenham sempre abertura ao aprendizado. Carl Rogers, em psicologia, grande psicólogo norte-americano, com o qual eu fiz estudos na área de pós-graduação, ele atribuía a abertura ao aprendizado
a grande tendência atualizante do ser, a evolução natural da pessoa. No momento que ela se abre com humus, a terra, idade, o tempo de fertilização da mente, que a mente seja como a terra que recebe, aquela semente prospecta uma evolução, que você que está nos ouvindo também tem essa mente aberta para sentir que, através da educação, a sua percepção fica alterada positivamente. Mas, para isso, você precisa ter uma mente acolhedora. Porque, na educação, o processo da essência de formação é um processo de recepção adequada. Claro, também é o desafio de quem está passando a mensagem de tornar claro o propósito, a mensagem ficar evidenciada com clareza para que aquela proposta de pensamento seja entendida, compreendida, como um primeiro passo, para que depois que fiquem clarificados os propósitos, os objetivos, como na segurança do trabalho, que é a prevenção, que é o cuidado da vida, que é desenvolver a autoestima, é fazer a pessoa se sentir valorizada, porque se fala muito em segurança como valor, e de fato, se a gente tratar a vida com amor, com afeto, logo nós vamos cuidar. Até tem trechos de músicas que falam isso, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Só que é preciso tornar isso uma situação concreta. A gente precisa demonstrar que ama essa vida através do comportamento. O comportamento seja adequado, seja numa simples atitude de colocar um equipamento de proteção individual, seja numa prospecção de passar para o outro a sua própria autoestima para impactar a outra pessoa, para saber que a vida dela ali é sagrada, importante, é um dom de Deus, ela precisa cuidar daquela vida, ela vai se levar para o futuro, cada um vai se levar a si mesmo para o futuro, e eu preciso chegar bem nesse meu futuro, que eu sonho, que eu desejo, que eu quero que seja maravilhoso, eu preciso chegar bem. Para mim chegar bem, eu vou ter que ter o cuidado hoje. A vida é o agora. E esse agora nos exige um entendimento positivo, um apreço pela vida que vivemos. Então, quando a gente faz treinamento, a gente logo já pensa assim, eu preciso chegar não só à mente da pessoa, eu preciso também ter a ousadia de chegar ao coração dela, para que ela possa afetivamente compreender o seu valor como pessoa. No momento que ela consegue se tocar assim, se perceber como um ser de valor, todo o discurso, toda a fala que se faz em segurança do trabalho vai encontrar acolhida naquele coração, naquele ser que tem sede de viver bem, sede de ser cuidado, sede de ser amado. Então, a segurança do trabalho tem um desafio muito grande em diversos aspectos. Ela precisa ser organizada, ela é normativa, tudo. Mas se ela ficar só nesses parâmetros, sem chegar na pessoa, do ponto de vista afetivo, ela ainda ficará insuficiente. Não, muito legal. Já começamos, né? Já começamos aí com as turbinas aquecendo, né? E o Márcio já passando esse... Acredito que tudo isso, né? Mas tu consiga trazer pra gente também muito do que tu já viveu, vivenciou, né? Enfim, nessa tua trajetória, né? Isso também é muito relativo à tua experiência, né? Nós estávamos conversando um pouquinho em off aqui antes, que tu já teve em posições diferentes também dentro de organizações, né? Não necessariamente Sim. somente com a questão trabalhando de segurança do trabalho em si, mas que já conseguiu enxergar isso também como posição de liderança na área de produção, né? Enfim, tu comentaste antes ali. E basicamente assim, né? A gente está falando aqui inicialmente dessa questão da importância da educação na segurança do trabalho, e tu trouxe alguns pontos ali da questão de chegar na pessoa, né, e tal, que a gente ainda vive muito a era da segurança do trabalho. A gente vê nessa transformação de que ela é regida toda por norma, né? Então ela tem as normativas ali que a gente não pode fugir, que não pode sair, né? Enfim, a gente tem muito a questão do treinamento ortodoxo ainda, né? Catedrático, né? Tipo, olha, é assim, assim. E nós temos a questão, né, que muito se fala, tu até comentaste antes ali, da cultura, né? De ser um valor. Mas isso é um desafio que a gente tem, né? De pegar esses três pilares, né? E como que a gente consegue, né? Dentro dessa experiência que tu vivenciou, enfim, aliar essas três coisas, né? A questão de passar uma norma que é algo técnico, né, dentro de um treinamento, mas que isso realmente gere
essa consciência de cultura, né, onde a gente traga a segurança como valor para o trabalhador. Sim, eu muitas vezes fazendo uma reflexão a respeito de um acidente, a gente sabe que um acidente é uma consequência, mas vamos pensar que a segurança também é uma consequência. Segurança é consequência do quê? De organização, de normatizações, de processos, mas isso são, digamos assim, são alicerces, são ferramentas que elas não são uma finalidade, elas são meios. Qual é a finalidade? Por que existe, então, a segurança do trabalho? Porque existem pessoas ali naquele processo, naquele cenário de existência. Então, a finalidade vai ser sempre a pessoa. Nós não podemos inverter e sobrevalorizar, por exemplo, o processo e esquecer da finalidade. Então, se a finalidade é a pessoa, então nós temos que tentar compreender essa complexidade que é o humano, esse existencial humano, nas suas múltiplas dimensões, porque o grande salto é a gente perceber, por exemplo, que esse ser contido de múltiplas dimensões de maneira instantânea, assim, ao tempo todo, concomitante, ele é muito suscetível, ele é muito... Como humano que somos, nós podemos ser muito afetados. Por exemplo, se a gente analisa assim, se a segurança ficar só na superfície, se a gente falar para as pessoas que elas precisam ser organizadas, precisam cuidar, mas se não dermos um sentido para o cuidado, né? Por exemplo, um sentido para o cuidado pode estar dentro de si, o desenvolvimento da autoestima, o valor humano, mas também pode estar na família, por exemplo. A gente pode tocar a pessoa mostrando que ela pode não ser apreciada pela empresa com o valor que falamos aqui, mas ela é apreciada pela sua família. Então, eu estou criando uma conexão de valor para ela cuidar do seu próprio sonho, da sua própria vida, que vai além de si mesmo, num processo empático. Então, eu diria assim que a segurança, ela precisa das alianças, ela precisa da aliança da norma, ela precisa da aliança da organização, de todas as ferramentas, ela precisa de uma gestão organizada dentro da empresa. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, assim, que a segurança do trabalho é um compromisso da alta administração. Mas a gente sabe, por experiência de vida, que nem sempre o guardião da virtude, preste atenção nessa frase que eu vou lhe falar, tá? Nem sempre o guardião da virtude é o virtuoso. Então eu posso esperar um comportamento adequado de um diretor que pode não ter uma cultura de segurança, mas que tem um olhar empreendedor que faz a sua empresa funcionar, mas que muitas vezes não tem essa ideia de segurança como valor. Eu posso ter uma pessoa com cargo importante na empresa que desenvolve muito bem tecnicamente, desenvolve muito bem os resultados da empresa, mas quando o assunto é segurança, ele também está com alguma dificuldade de entender essa valorização humana. Então, as empresas sempre terão desafios. E muitas vezes aquele acidente é uma bolha que estourou porque esse humano ele foi colocado muitas vezes de maneira secundária, não se deu a atenção necessária a um treinamento que precisava ser feito, ou o treinamento ficou apenas na superfície, não conseguiu sensibilizar a pessoa, e passou como uma obrigação, e às vezes as mensagens são passadas, né? Por exemplo, eu que trabalho com CIPA, o funcionário que está participando comigo, eu procuro colocar sempre uma visão humanista, uma visão da importância que a CIPA tem de uma maneira colocando ali os valores humanos, a motivação. E muitas vezes eu sei, por experiência própria, que eu estou criando um mundo que, na verdade, não existe ali dentro. Mas eu gostaria imensamente que existisse, e eu faço uma reflexão para que ele pense que aquela vida bonita que eu estou desenhando na mente dele, ela existe. Ela só não existe na cabeça dele, mas ela pode existir a partir de uma nova percepção. Então eu procuro passar positividade e fazer com que essa ideia de segurança, lá no seu patamar, digamos assim, maior, a ideia de segurança seja associada a uma ideia de proteção à vida, valor humano, sacralidade da existência. Eu falo muito isso, né? Enxergar é um milagre, andar é um milagre, tudo é um milagre. A vida é um milagre existencial. Mas é uma vida sensível, precisa ser cuidado. Se você se machucar, você vai sofrer.
Você é o primeiro a sofrer. Mas também você vive dentro de uma perspectiva de uma vida familiar. Então alguém vai sofrer, porque sempre tem alguém que gosta de você. O cara não sofre sozinho, né? Normalmente a família sofre junto, né? Todo Os colegas. Os colegas, os filhos, né? Então é toda uma cadeia ali que acaba sendo, digamos assim, afetada, né? Quando a gente fala numa situação de um acidente como esse, por exemplo. Então, dentro desse contexto, eu diria assim, ó, que as grandes transformações, quando elas chegam ao coração, chegam ao sentimento, elas tornam-se sólidas eternamente, né? Uma vez que você aprendeu, então você se compromete em ter uma atitude mais segura, em ser mais positivo, em trazer uma conexão maior, e entender que aquele treinamento não é só uma obrigação empresarial e nem você deve estar ali por obrigação. Você deve estar ali porque você ama a sua vida, porque você ama a sua família, porque você tem sonhos. Então você faz um olhar muito positivado sobre o encontro, porque o grande poeta Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro. Mas eu posso ousar em dizer que a vida pode ser, com maturidade, a bela arte do encontro. Em que possamos transformar aquele encontro, aquele treinamento, em algo que eternize em nossos corações, atitudes que nos tornam pessoas melhores no amanhecer. Então essa é a proposta. Então a empresa se desgrude de que treinamento de segurança é apenas uma obrigação e entenda que é um compromisso humano e social, né? E um compromisso em respeitar de uma forma sagrada a vida humana, com o qual quem entra para a área de segurança tem que ter empatia, tem que gostar de gente, na minha visão, né? Porque se você ficar só na superfície, por vezes você pode até se frustrar com a área, achar que a área é só indicadores, só isso, só aquilo, e não adentrar ao melhor de todos os universos, que é o universo sentimental. Sim. O universo de relacionamentos, em criar laços harmônicos no encontro. Porque Sim. O treinamento tem que ter essa ousadia, essa ambição de chegar ao coração das pessoas. E eu acho que em termos de ser humano, né, falando já mais direcionado para a CIPA, eu vejo que o comportamento do ser humano, quando ele está voltado para uma responsabilidade, como é o caso da CIPA, né? Quando tu pega um funcionário qualquer e coloca ele lá na CIPA, num cargo de responsabilidade, as atitudes dele começam a mudar em relação àquilo, porque é como se tu atribuísse um poder a ele, né? De que ele pode observar as coisas melhor, ele pode ajudar a transformar as coisas dentro da empresa. E eu via isso muito, assim, né? E eu acho que devido a essa maleabilidade, essa neuroplasticidade, né, e tudo mais, a pessoa aprende a ter aquela responsabilidade com isso, e mesmo que ela saia da CIPA depois, eu vi muito isso acontecer, ela continua com aquela responsabilidade, né, de ser o cuidado, de ter o cuidado com o outro e tudo mais. Então, eu realmente, assim, eu sei que muita gente é contra a CIPA e fala, né, que CIPA não precisava existir, isso e aquilo, mas eu realmente acredito que a CIPA, quando bem treinada e quando bem trabalhada dentro da empresa, ela pode funcionar, assim, como uma comissão que realmente vai trazer mudança e as pessoas que participam realmente trazem essa mudança interna, assim, essa coisa de que, não, agora eu aprendi a fazer isso, eu entendi o valor de cuidar da vida e eu vou fazer isso automaticamente, digamos assim, né? Não regride mais. Depois que aprendeu, que internalizou aquilo ali, ela segue com aquilo ali, assim. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Também temos que entender, Deise, que a CIPA, ela vem num processo histórico de evolução. Eu vou aqui fazer uma contextualização. A CIPA ela existe desde 1944. Então, ela, no aspecto dele de legislação, até 28 de fevereiro de 99, ela manteve basicamente, nas linhas obrigatórias de conteúdo, um formato, que era um formato que hoje se vê que era inadequado. Eu vou dizer como é que era. Então, a expectativa que se tinha lá na norma regulamentadora número 5, que trata da CIPA, era que mesclava um conteúdo de prevenção com um conteúdo de emergência, primeiros socorros e combate a incêndio.
O que se sabe hoje, de forma madura, de que não é essa a função essencial e primordial de um cipeiro. Ele tem que ter o foco maior na prevenção. Então, vejam só que confusão que isso dava. Às vezes, a pessoa ela é solicitada a fazer prevenção, mas, ao mesmo tempo, ela tinha que ter noções de primeiros socorros. Isso acabava misturando conteúdos que tirava um pouco dessa grande potencialidade da proatividade prevencional. Sim. Mas isso devido a outras normas que falhavam também, eu acho, né? Porque não se tinha uma legislação madura de prevenção a incêndio, por exemplo, e primeiros socorros, né? Não se tinha. E aí só vai mudar isso a partir da portaria publicada em 28 de fevereiro de 99, onde aí o grande salto que a CIPA teve, falo pela minha experiência de ter formado muitos grupos, inclusive ter feito essa transição do modelo antigo para o modelo atual. Então, naquela transição de fevereiro de 99, se obrigou que a CIPA elaborasse, naquela época, o item B da norma regulamentadora número 5, um plano de trabalho, em que o plano de trabalho fosse, digamos assim, a grande proposta da CIPA. E no plano de trabalho, o que tu traz junto à ideia de plano de trabalho? Traz a ideia de planejamento, de prevenção, de fazer com que aqueles 12 meses previstos na gestão tenham diretrizes, tenham propostas no plano de trabalho que determinem, por exemplo, escolhas, prioridades, ações que devem ser feitas, que criem um modelo de gestão que pode se utilizar de ferramentas básicas como o PDCA, que você pode colocar dentro de um modelo e dizer, nós vamos trabalhar em cima dessas etapas de cada item aqui, fazer as devidas ações prioritárias e trabalhar com indicadores, coisa que a CIPA não trabalhava anteriormente. Por exemplo, eu posso, dentro do PDCA, verificar se aquela ação planejada inicialmente, ela realmente está tendo eficácia. E não vou esperar lá no final da gestão para tomar as medidas corretivos. Uhum. Então, eu vou e a questão que você falou da responsabilização. Quando você forma adequadamente as pessoas, você coloca ali o caráter de responsabilização, independente de ser, entenda o que eu vou dizer, eleito pelos empregados ou o indicado pelos empregadores. Porque ali, no treinamento de CIPA, a gente procura colocar uma essência de responsabilidade, né? Onde o que vai valer vai ser a contribuição, independente do crachá, da posição da empresa que a pessoa tem. A pergunta é, você está aqui para quê? Qual é a tua contribuição? Então, que venha a tua contribuição de maneira positiva. Então, tem uma historinha rápida para contar de CIPA aqui, onde muitas vezes quem está formando tem um grande desafio de tirar aquele conceito que muitas vezes passa dentro das empresas, de que a CIPA é só por uma obrigação, a CIPA é só por estabilidade, né? Eu, num determinado momento, estava formando uma CIPA aqui numa empresa em Canoas, uma empresa grande, uma multinacional. E essa historinha é bem emblemática para notar como que a educação é capaz de transformar. Preste atenção, você que está nos assistindo aqui, o Desenrola SMS, nos honra aí da sua companhia. Preste atenção. Aí tinha uma pessoa que trabalhava na portaria da empresa, né? Vigilância contratada direto pela empresa. Só que ela ouviu um boato na empresa ali de que o setor dela seria terceirizado. Logo, eles iam demitir aqueles funcionários da portaria. E essa pessoa, esse rapaz da portaria, ele tinha recém comprado um carro em 36 vezes, e ele ouviu aquele boato, ele se assustou. Vamos mandar embora, e agora você é demitido, vai ficar ruim para mim e tal. Vamos amarrar minha lata. Aí ele pensou, aí ele ouviu que ia ter uma eleição de CIPA na empresa. Aí o que ele fez? Ele pegou como um ponto de agarramento. Eu vou me inscrever, porque daí se eu entrar na CIPA, eles não vão me demitir. Resumindo, ele se inscreveu, tinha um setor assim que devia ter umas 80 mulheres, né? Ele foi lá contar no ouvido de cada uma a historinha dele, que ele estava com medo de ser demitido, que desse uma força para ele e tal. Resumindo, essa pessoa ela ganhou no total da empresa mais de 130 votos. Ela foi mais votada, essa pessoa. Bom, resumindo, caminhando um pouco nessa história, aí vem o treinamento e eu estou lá. Qual é a minha fala? CIPA como vida,
positividade, todo mundo pegar junto. E em momento algum eu estava falando sobre questão de estabilidade, em momento algum. E todo mundo percebendo a positividade do curso e tal. Passou o segundo, naquele tempo o curso era de 20 horas, né? Depois é que mudou conforme os graus de risco. E aí, no terceiro dia, na hora do café, do intervalo, ele veio falar comigo. Professor, eu estou numa situação difícil aqui. Todo mundo sabe que eu estou aqui. Só pela estabilidade. Só pela estabilidade. Eu estou meio constrangido, porque eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha porque, estou pensando pequeno. Todo mundo está olhando para mim. E o senhor falando tanta coisa bonita, motivando todo mundo, e todo mundo aqui sabendo que eu estou aqui só por causa da estabilidade. Aí o que eu falei para ele? Eu vou te pedir uma gentileza. O que tu falou para mim, tu fala para eles agora. Como é que está sendo a tua percepção? É verdade. Como é que tu está... Aí ele pegou, deu depoimento e tal, aí ele falou do que ele estava sentindo, né? Que, tô até envergonhado, porque eu estou vendo, uma coisa tão bonita, e eu só pensando em mim, na minha vaidade, nas minhas coisas. E tem gente aqui, e é um trabalho que está sendo sugerido, um trabalho muito bonito e tal. Resumindo a história, ele gostou tanto do curso, se envolveu tanto no curso, e no final ele falou assim para mim: professor, tem uma outra novidade para o senhor. Eu gostei tanto do curso, eu já falei para o senhor por que eu entrei na CIPA, mas agora eu mudei a minha ideia. Eu vou dizer mais para o senhor. Agora eu quero ser técnico de segurança do trabalho. Olha aí! E se formou técnico de segurança do trabalho. É mesmo? Que legal. Que legal. Mudou. Então, esse é o papel da educação transformadora. Às vezes a pessoa está numa determinada perspectiva porque o mundo dela está naquela direção. Agora, dá uma sacudida, porque a educação também tem a finalidade de fortalecer ou criar ruptura. Eu tenho um aluno meu, técnico de segurança do trabalho, uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Numa aula minha, ele estava ali participando, daqui a pouco ele pediu a palavra, é muito falador, muito comunicativo. Disse assim: eu estou assistindo a aula do professor Padilha, quando ele fala, eu sinto assim, muitas vezes eu me sinto fortalecido porque converge muito com o que eu penso. Aí nesse momento eu me sinto muito fortalecido. Mas tem hora que ele fala coisas que são muito diferentes da minha percepção. Aí eu me sinto refletindo. Então eu achei bacana isso aí, isso é a humildade. Porque às vezes vem o preconceito antes, né? Só porque eu não concordo, então eu vou lá, vou lançar as críticas. Mas se eu me sentir, por que uma pessoa com essa idade, com tanta experiência de vida, por que ela pensa assim? Então, antes de eu criticar, eu vou refletir por que o ponto de vista de uma pessoa que tenha tanta experiência está nessa direção. Eu acho que vai muito o que tu falou no começo ali, na questão de estar aberto para o conhecimento, né? De ser como se fosse um solo preparado para receber, né? Enfim, porque muitas vezes a gente se fecha nas nossas convicções, né? E às vezes são, enfim, até baseado no que a gente já viu, vivenciou, mas talvez, né, existem pessoas que vivenciaram outras situações, outras experiências, como tu mencionou, mais tempo, enfim, de carreira. E acho que vai muito disso, né? E principalmente quando a gente vai fazer um treinamento, né? Eu presenciei muitos colegas, assim, que são da área mesmo e que às vezes a gente também, técnico de segurança, engenheiro de segurança, também tem que fazer treinamento normativo, né? Sim. Então a gente também tem que fazer o treinamento de trabalho à altura, tem que fazer esse treinamento de CIPA, tem que, sei lá, qualquer um que seja. E os colegas... vou ter que ir lá ver essa chatice de novo, né? Mas eu sou técnico de segurança, eu sou engenheiro de segurança, vou ter que ir lá assistir esse treinamento chato, né? E aí, às vezes, tu já tá fechado pro colega que vai lá falar, né? E daqui a pouco... E eu sempre digo assim, toda vez que eu faço um treinamento, por mais que seja a 20ª, segunda, 30ª que eu faço, eu sempre aprendo alguma coisa nova, cara. O profissional que tá ali, com o colega que tá ali, porque ele traz uma experiência diferente, ele traz uma história que eu não vivenciei ainda, uma situação que ele já teve um apuro, e eu, caramba, eu não sei se eu teria feito a mesma coisa que ele fez, ou eu não sei se eu teria feito, ou eu teria feito diferente, aí troco uma ideia com ele. E eu acho que às vezes a gente já entra com certo preconceito mesmo, que nem tu disse, né, num treinamento, uma aula, uma capacitação, mas eu acho que é bem legal esse, sabe? Sejamos críticos, né? Acho que sejamos assim, vamos ouvir, refletir, processar aquilo e aí depois, né, enfim, sim, tomar as decisões ou deixar a mente mais leve. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que, olha, você que está nos acompanhando, nota que eu tenho história para contar e muitas histórias. E sobre CIPA, uma vez eu fui fazer um treinamento aqui numa cidade do interior,
chama-se Tavares, né, no interior aqui. E eu chegando lá, não era era uma empresa que não tinha muito hábito de treinamento, era assim, funcionários que moravam em várias casinhas, lá em Santa Catarina chamavam isso de pombal, que são várias pequenas casas, né? Eles moravam ali. Aí o treinamento teria que ser feito ali numa daquelas casas. Na casa? Numa daquelas casinhas ali que a empresa tinha alugado ali, um espaço ali. Aí estava no meio daquele povo ali. E essa empresa, a atividade dela era trabalhar com eucalipto, pinos, essa madeira, onde ela tinha que retirar uma espécie de uma resina, de uma gosma da madeira. Então, o funcionário tinha que bater com facão e usar ácido sulfúrico para acelerar o processo da retirada usar saquinhos plásticos e depois encher em bombonas. Só que, claro, eu tinha uma noção do que era. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa bem simples. Quando eu cheguei lá, comecei o treinamento, aí eu estava falando para eles assim, mas o meu mundo e o mundo deles não estavam conectados. Isso eu logo percebi. Eu estava falando de coisas de segurança do trabalho, tal. Aí eu logo perguntei, onde é que vocês trabalham? Trabalho na floresta. Tal. Onde é que fica isso aí? Cerca de 8 ou 10 quilômetros. Dá para ir lá? Dá para ir lá. Só que tem que falar com o encarregado lá, um chefia, né? Vamos lá falar com eles. Não, dá para ir, eu vou fazer um treinamento aqui, mas antes de eu entrar em qualquer assunto, eu queria entender o que eles fazem. Boa. Aí embarquei no caminhão com eles, rodemos mais ou menos uns 10 quilômetros, muita poeira na estrada e tal, e nós cheguei lá. Aí eu pedi pro cidadão lá, que estava participando do treinamento, então agora me mostra o que tu faz. Aí que eu quero chegar na questão da empatia. Aí ele mostrou, aí eu vi que tinha risco ergonômico, eu vi que tinha risco químico, eu vi o esforço dele, eu comecei a adentrar o universo dele. E aí depois retornamos e disse assim, agora sim vai começar o treinamento. Porque nós vamos, então, a partir de agora, compartilhar o teu mundo com o meu mundo aqui de ideias. E aí eu comecei a perceber o quanto eles tinham de dificuldades, né? E aí, em cima das dificuldades deles, aí havia a minha proposição, e só que a minha proposição ela não ia no sentido idealista, ia no sentido real. Aí que eu quero chegar. Eles depois falaram para mim, como a gente se sentiu bem saber que você entrou lá no nosso mundo. Você se interessou, aí é que está a história, se interessou pela nossa história. Porque quando esse processo é empático, ele é compartilhado, aí é que está o grande salto de um treinamento, é quando a gente adentra o universo empático das pessoas. Por exemplo, alguém está falando e alguém, que nem vocês estão prestando atenção naquilo que eu estou falando, e isso me faz bem para a minha saúde mental. Por quê? E o ouvinte, quando eu estou assistindo um podcast, eu adentro eu começo a pensar naquilo ali, refletir sobre aquilo ali. Então esse processo empático é sensacional, para que a gente possa encontrar pontos harmônicos onde nós vamos convergir, de repente, por um conjunto de ideias que tem como base uma realidade. Só que é uma realidade que precisa ser transformada. Depois eu disse para eles, olha, pela minha experiência, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, eles acolhiam, porque eles viam que a pessoa estava humanizada, a relação estava humanizada, eu interessado por eles, eles interessados por mim. Então, quem vai lidar, técnico de segurança que está dentro de empresa, lembre-se disso. É bom ficar no escritório, é bom cuidar da parte burocrática, é bom lá estar no ar-condicionado, no computador, mas não esqueça que muitas vezes a tua missão é lá, onde as pessoas estão trabalhando. Lá, você tem que tá lá no campo, na situação real das pessoas, porque muitas vezes é de lá que demandam as necessidades, uma mudança, uma melhoria. Mas se você não se aproxima, então o segredo aqui é a palavra aproximação. Você tem que trabalhar empaticamente com proximidade. Isso gera uma perspectiva humanizada na relação entre quem vai orientar, que se coloca numa posição também de aprendiz, e aquele que está aprendendo também tende a colaborar mais com aquele que está ensinando,
e eu tenho muitas experiências de as relações serem muito harmonizadas pelo processo empático. Sim, isso tem muito... Tem 2 pontos, assim, né, que tu trouxeste ali que eu acho que são bem importantes, assim. O primeiro que... A gente sempre fala isso aqui também, né? Que o professor, o instrutor, enfim, ele tem que falar com as pessoas de forma que aquilo faça sentido para aquelas pessoas, né? Porque senão é só um monte de informação jogada ao vento, assim, né? Precisa fazer sentido para a pessoa aquilo que tu tá falando. Mesmo que tu tenha que explicar o porquê que está falando aquilo ali, precisa fazer isso. Por quê? Puxa para o segundo ponto, que é o quê? A gente aprende quando a gente sente alguma coisa, não quando a gente ouve alguma coisa, né? É que nem na sua história. Eu consegui sentir o senhor andando no caminhão, né, que estava... Caramba, senti a mesma coisa, né? Verdade. E é isso que nos faz gravar alguma coisa, né, no cérebro, faz fixar aquela informação. E num treinamento, numa capacitação é a mesma coisa, né? Quando a gente consegue gerar um sentimento, é o que a gente faz com o VR também, a gente procura gerar sentimentos nas pessoas para que isso gere a fixação daquele conhecimento, né? Porque se for só para escutar e fechar a porta, depois bater a porta e ir embora, aquilo ali também vai embora, aquele conhecimento também vai embora, né? Então, a importância disso, assim, do instrutor conseguir estabelecer esses pontos de conexão, né, com as pessoas, entender o que elas fazem e, por vezes, até deixar um pouquinho, né, ser humilde ao ponto de entender aquela situação para fazer sentido para elas, né? Porque senão... Deixar essa vaidade de achar que nós estamos despachando conhecimentos, né? Exato. E entender que nós estamos interagindo num processo de melhoria existencial. Eu falo assim, melhoria existencial. Até nesse treinamento tem uma outra história que complementa essa, que depois já estava muito harmônico ali, eu comecei a analisar, porque eu gosto muito de analisar o lugar que eu estou fazendo treinamento. Então, existiam ali 5 pessoas nesse treinamento. Dessas 5 pessoas, e aí eu fiz uma pergunta, você gosta daquilo que você faz? Porque considerando que o trabalho era bastante dificultoso, né? E aí uns disseram, não, a gente se adapta, coisa e tal. Aí teve um que me respondeu nesse treinamento, uma coisa que me chama muita atenção. Eu gosto muito do que eu faço e sou muito grato à empresa, à vida, a Deus. Aí eu digo, mas conta um pouquinho da tua história, então. Ele disse, não, professor, eu morava no Paraná e a gente morava numa cidadezinha muito pequena chamada Castro, Paraná, interior do Paraná. E lá, muitas vezes, a gente, família muito pobre, a gente passava fome. Aí, quando surgiu essa oportunidade, essa empresa anunciou que tinha essa vaga aqui no Rio Grande do Sul, eu vim para cá. E aqui eu tenho o meu salário, aqui eu tenho a minha família. Às vezes tu vê assim, às vezes a gente quer muita coisa para ser feliz, né? E às vezes um cidadão com um emprego que a gente podia achar que ele poderia reclamar o tempo todo daquela situação adversa, anti-ergonômica, salário que não é assim, maravilha comparado com o que algumas pessoas ganham de fortuna e reclamam muito. E aí tu via no olhar dele um olhar de gratidão por estar trabalhando ali. Só pelo fato de ter um emprego, essa pessoa já estava feliz. Muitas vezes a gente exige muito da vida, a gente quer sempre a mais, sempre a mais, sempre a mais. De repente, naquele encontro, por isso que eu falei, a vida pode ser a bela arte do encontro. Eu saí muito emocionado ali e eu comecei a rever meus próprios conceitos, e muitas vezes a gente exige demais da gente mesmo. E às vezes uma pessoa tem um básico do básico, está ali harmônica e feliz e grato a Deus o tempo todo, porque ela tem um emprego, ela tem uma dignidade de levar o pão para casa, sustentar seus filhos, né? Então, até o nosso olhar sobre o humano, por isso que eu digo, a vida pode ser a arte do encontro, no momento em que a gente também tem essa abertura de entender que a gente aprende o tempo todo com as pessoas, independente do grau de instrução, que muitas vezes a gente está formando... que nem eu trabalho com liderança, com pessoas que têm cargos importantes numa empresa, mas a minha conversa é sempre a mesma. Abertura ao aprendizado. Lembre-se de que você tem uma capacidade de influenciar nas pessoas positivamente, que você pode ser uma referência como ser humano, antes mesmo de ser uma referência profissional, uma referência de valores, uma referência humana.
e que a gente pode caminhar nessa direção, se comporte adequadamente nesse treinamento, mostrando a tua humildade, a tua grandeza como ser humano. E isso vai resplandecer sem falar. Perfeito. Porque eu aprendi uma coisa, quando eu era muito jovem, adolescente, com meu avô, né, lá em Santa Catarina, no município de Imbituba, ali, na entrada para Garopaba, ali tem umas lagoas ali. Meu avô tem uma comunidade chamada Araçatuba ali. Então a gente era criança e ia passar férias. Então contar essa história bem bonita para vocês entenderem que o título dessa minha história poderia ser assim: o amor reside no silêncio. Olha um título bonito, hein? O amor reside no silêncio. Que o meu avô, quando a gente era criança lá, ele saía para pescar na madrugada lá na lagoa de Ibiraquera. E a minha avó deixava já preparado um cafezinho para quando ele chegasse, mas essas noites de madrugada não eram tão amigas assim. Muitas vezes eram noites frias, com muito vento, mas eles não desistiam. Como pescadores insistentes, eles acreditavam que existia o dia da pesca e o dia do pescador, mas também Deus olhava tudo. E sempre um peixinho, eles sempre traziam naquele balaio. E essa história é muito simples. Chegava a hora do almoço, meu avô já tinha voltado da lagoa com o irmão dele, iam pescar na madrugada. E a gente, como criança, sentava-se à mesa, ficava todo mundo na mesa ali para almoçar. O meu avô não falava uma só palavra, mas na expressão facial, toda uma mensagem. Ele estava feliz. Entenda o que eu vou dizer. Porque o peixe que estava à mesa é o peixe que ele pescou. E nós estávamos nos alimentando. Ele estava ali no silêncio, apenas olhando. Mas naquele olhar, todo um ato amoroso. Então eu sempre digo assim, faça o que você fizer, faça sempre com amor. Pode ser que você tenha um silêncio junto de você. Ou as pessoas até possam até nem reconhecer o teu esforço. Mas você estará plantando eternidade, como meu avô plantou no meu coração. Legal. Muito bom, muito Legal, bonita história. Sabe que você tava falando ali, Márcio, eu pensei numa situação que eu já ouvi algumas vezes também enquanto dava treinamento, né? E, enfim, dava treinamento ali, passava esse treinamento mais longo, passava 1-2 dias, dependendo do treinamento. E aí eu lembro que às vezes, né, e uma vez em específico, eu lembro que um trabalhador chegou pra mim e disse assim, ô Yuri, tu tá falando isso aí, tudo é muito bonito, tu tá falando, ele assim, realmente me tocou, eu achei muito legal a forma que tu aborda, a forma que tu trabalha, eu vi que os colegas também se envolveram, se engajaram no treinamento. Ele disse assim, mas o problema é que a gente sai daqui de dentro e a gente sabe que lá fora não é assim, que a gente sabe que lá na empresa não, que é diferente, né? Parece que tu fala de um mundo aqui que a gente queria que fosse, mas que não é, né? E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, olha, quanto do caos que tu vive é responsabilidade tua também. O quanto tu colabora para tentar fazer esse mundo que tu entende que é possível para que ele aconteça. Quais as atitudes que tu toma, né? As atitudes que tu encabeça perante, por exemplo, os teus colegas, os teus liderados, enfim. Cara, tu tem que fazer a tua parte. Eu acho que já começa assim, tá? E aquilo eu me lembro que me marcou assim, porque ele ficou pensando, assim, e depois algumas vezes eu encontrei com ele na área, assim, depois a gente acabou... Ele, cara, funcionou, pra mim aquilo funcionou muito, assim, toda vez que eu penso que algo não tá como eu quero, ou como algo me desagrada, ele diz assim, mas eu penso, não, eu tenho que fazer a minha parte e mostrar pra quem tá perto de mim, enfim, tentar dar o exemplo. Eu falei, nossa, e a gente não tem noção, assim, de quanto uma fala nossa, nem dissesse... e eu entendi que ele estava colocando amor naquilo que ele estava fazendo, que ele comprou aquela ideia, que ele efetivamente ele disse, não, realmente é possível chegar, digamos, num patamar como a gente está imaginando aqui no curso, mas que isso depende de mim também. Às vezes a gente espera que o outro faça, né? Mas enquanto a gente está disponível também para a gente ser esse agente causador de mudança, né? Esse causar mudanças, muitas vezes ele passa pelo ato de repetição. Como é que a gente aprendeu a andar? Agora tem minha netinha lá e a gente tem a experiência de vê-la, o prazer, eu vi aqui, chegando aqui a Daisy com os filhos, né? Aquela fase em que a criança, ela está um pouco insegura, ela tenta caminhar, ela, de repente, em determinado momento, ela pode cair, mas ela, intuitivamente, ela sabe que é preciso insistir. E daqui a pouco ela anda, e a alegria dela própria, da criança e dos pais, em verem aquele processo acontecendo.
Então, a vida é um ato de repetição. Eu sou uma pessoa assim que valorizo muito a parte espiritual e procuro ver na própria Sagrada Escritura. Por exemplo, uma referência que eu tenho é São Paulo. O apóstolo Paulo, ele muitas vezes disse: não vos cansais de repetir as mesmas coisas, que era, no caso, a missão dele, pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, para ele ver aquele mundo melhor, ele precisou insistir muitas vezes falar as mesmas coisas. Então, às vezes, um profissional de segurança do trabalho, às vezes as pessoas, naquele DDS, vai falar de novo sobre o valor da vida, vai falar de novo. Mas é isso, sistematicamente, que vai gerando a cultura. É o processo de repetição sistêmico que vai gerando aquela ideia de que aquilo é tão importante que precisa ser como um alimento. Você não se alimenta todo dia? Então, o alimento intelectual, o alimento do conhecimento e até o alimento espiritual, eles geram em nós uma necessidade. Eu preciso daquele alimento para poder ser feliz, para poder ter um entendimento melhor da existência da vida. Então, às vezes a segurança do trabalho parece um pouco assim, meio repetitivo em alguns aspectos, mas é necessário para você fixar na mente da pessoa para que ela não dê lugar a outras coisas, que é muito fácil, por exemplo, se a gente entrar no efeito comparativo, é muito mais fácil alguém gostar de falar de futebol, de novela, que são assuntos que são legais, mas não responsabiliza ninguém. Agora, se tu disser assim para a pessoa, cuida da tua vida, na primeira pessoa, está falando de você. Dá uma observadinha nas tuas atitudes para ver se você não está correndo risco de se machucar. Então, tu está falando em primeira pessoa. E, às vezes, a pessoa está num mundo onde ela é acostumada a não ser a protagonista. Ela precisa de emoções dos outros, a emoção do jogo, a emoção do capítulo final, ela precisa de coisas de fora. Só que olhar para dentro para as pessoas pode ser dolorido. Porque elas não estão acostumadas com essa cultura de preciso saber o que eu posso fazer para transformar o meu mundo ao meu redor. Mas vejam só, a primeira percepção eu preciso estar bem, como instrutor, como professor, eu preciso ter uma harmonia espiritual, uma harmonia intelectual, preciso ter um entendimento existencial para poder me apresentar. Então eu tenho que ter as credenciais para chegar lá. Só que não significa dizer que a minha credencial ela por si só seja suficiente para o outro. É apenas um carisma que eu tenho ali naquele momento para poder chegar no outro, no coração do outro. Para mostrar para ele que o meu encantamento pela vida é tão transbordante que eu gostaria que ele enxergasse a vida pelo menos de uma forma parecida com o que eu enxergo. Sim. E não descuidasse da sua própria existência. Porque a gente sabe, já em vários treinamentos, eu já vi muitos depoimentos de pessoas que tiveram acidentes. E histórias são doloridas, difíceis. Reabilitação profissional. Aí você vê o peso de um estado que às vezes não te dá um atendimento necessário, de um município, um setor de saúde que é deficiente. Então, uma série de coisas que aí você vai se dar conta de que foi você que não fez a sua parte, muitas vezes. É que entra aquela questão que você falou, né? Às vezes a pessoa está num treinamento, já aconteceu isso. Eu fui fazer uma palestra de parte em Cachoeirinha, numa empresa, e antes de começar a palestra, eu vi que estavam funcionários lá nos fundos, lá, meio tipo, para que palestra, coisa e tal, não sei o quê. Eu notei que havia uma certa rejeição ali naquele primeiro momento, mas eles não tinham nem ouvido falar. Nem tinha começado a palestra. Mas eu percebi, eu tenho essa sensibilidade. Aí eu comecei a palestra, e como eu trabalho com música ali, com conteúdos de música, uma das músicas que eu coloquei foi É Preciso Saber Viver, que diz o seguinte, né? O conteúdo, assim, sem traduzir, significa dizer que quem não aprende por amor, aprende pela dor. Então, é preciso saber viver. E um ponto do saber viver é ter essa humildade para sentar, para acolher, para ver que existem outros pontos de vista que possam contribuir com a sua construção intelectual. Aí a pessoa diz, realmente, eu notei que assim, é melhor aprender por amor, só que aprender por amor nos exige humildade. Né? E nem todo mundo tem essa abertura ao aprendizado. Às vezes a pessoa está num cargo, numa empresa, tem aqui essa posição. Já perguntaram para mim,
Vou contar uma outra história de Cipa. Temos tempo, hein? Temos 10 minutos. Ó, então, eu vou contar uma outra história de Cipa. Eu estava fazendo treinamento uma vez numa empresa, era um sábado, tinha 2 sábados inteiros e mais um outro sábado. E antes de começar o treinamento, a pessoa estava ali, eu notei que ela parecia que não estava muito afim do treinamento, mas não tinha nem começado. Aí ela veio assim para mim perguntar, eu preciso fazer esse treinamento? Aí eu fiquei escutando atentamente, olhei para ela e disse, olha, você fez uma pergunta para mim que só você tem a resposta. Você que deve saber. Ah, porque eu fiz um treinamento há 5, 6 anos atrás numa outra empresa, quando eu era cipeiro. Ele falou, você é que sabe. Você tem liberdade, você é livre. Resumindo, ele sentou ali, aí a gente começou a mostrar a importância do treinamento, da CIPA e tal. E essa pessoa já fez comigo 3 treinamentos, né? E passou a ser um aliado aí na divulgação do meu trabalho. Mas precisou quebrar aquela barreira que muitas vezes a pessoa pensa assim, aí eu cheguei numa fase da minha vida em que eu já aprendi, isso é um grande perigo. Tem uma frase que eu sempre digo assim, tem uma frase que é linda e maravilhosa para a sua vida. Qual é? Eu estou aprendendo. Mesmo que você for elogiado, reconhecido, diga sempre, eu estou aprendendo. E qual é a frase perigosa que fecha portas e que pode dificultar o relacionamento interpessoal? Eu já sei. Quando tu fala eu já sei, tu bloqueia muitas coisas. A outra pessoa que está do teu lado pode pensar, se ele já sabe, eu nem vou nem comentar mais nada, né? Isso vai, pouco a pouco, minando o processo interpessoal. Então, mesmo que você seja uma pessoa reconhecida, uma pessoa maravilhosamente na sua área de atuação, sempre peça a Deus que Ele te coloque, te inspire essa frase. Eu estou aprendendo. Muito bom, muito bom. Ô, Márcio, e aí já pra gente ir nos encaminhando, né, pro final, quando a gente tá falando de treinamentos em que a gente passa um bom tempo com o trabalhador, eu acho que é mais fácil transmitir esse tipo de comportamento esperado, né, de toda essa riqueza de informação, do tanto que essa transformação, né, é necessária e tudo mais. Mas quando a gente tá numa CIPAT, a gente tem, às vezes, 40 minutos para fazer isso. Qual que é o segredo? Tem um segredo para conseguir tocar as pessoas em 40 minutos e fazer isso funcionar? Eu diria que o compromisso que a pessoa tem é sempre assim, criar uma fala que leva à intimidade. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma vez eu coloquei umas músicas no treinamento e comecei a correlacionar com o propósito do curso, e a pessoa se sentiu bastante emocionada pelas canções e tudo. Depois ela deu um depoimento no final do treinamento que me chamou muita atenção. Ela disse assim, o professor Padilha veio aqui na nossa empresa fazer um treinamento para 30, 40, 50 pessoas. Mas eu já falei para ele o seguinte, eu tenho a sensação de que ele veio aqui na empresa só para fazer um treinamento para mim. Porque ao mesmo tempo que tu tem que ter uma fala coletiva, tu tem que gerar intimidade em quem ouve. Quando você... Imagina uma música que você gosta. Você nem conhece o cantor, mas a impressão que tem é que aquilo toca o seu coração. Uhum. Então, assim, eu diria que, não é um segredo, mas assim, quando você prepara o material, você tem que pensar assim, eu tenho que chegar no coração daquela pessoa. Eu tenho que falar, às vezes eu já fiz palestra, por exemplo, de CIPAT, uma cidade lá chamada Pinhal, lá não é Balneário Pinhal aqui na praia, era Pinhal lá perto de Chapecó, na divisa com Santa Catarina. Eu saí da minha casa, fui de carro, fui lá. Depois eu estava pesquisando na internet, a cidade tem 2.975 habitantes, uma cidade pequena. Sabe quantas pessoas tinham no ginásio esporte assim na minha palestra? 300 pessoas, ou seja, 10% da cidade. Uau. Aí eu pensei assim, eu estou indo tão longe, o que eu tenho de diferente? Por que eu estou indo aí? Claro que Deus me colocou nessa missão, eu tenho a visão espiritual da vida. Então, aí eu pensei, então eu tenho que me aliar aqui nas minhas mensagens, dar um exemplo tocante, escolher uma música que realmente toque ao coração da pessoa,
passar uma emoção, porque você está assistindo o podcast, você lembre-se que a emoção é o atributo que mais nos aproxima de Deus. Porque quando nós estamos com essa emoção gratificada, com o nosso sentimento pela vida é muito forte. Então, assim, tu tem que passar uma mensagem com uma emoção. A pessoa tem que saber que aquela pessoa que está falando contigo ali, ela está realmente apaixonada pelo aquilo que ela está falando. Que ela está trazendo um sentimento tão positivo que a vontade dela é entrar junto contigo no teu coração. Então, esse é o olhar que eu tenho de palestrante. Porque, assim, tu impactar 10% de uma cidade numa palestra, você tem que ter... você passa a ter naquele dia o evento mais importante daquele lugar. Então, você tem que ter uma responsabilidade de fazer uma diferença para, pelo menos, algumas pessoas ali dentro. Claro. Então, o caminho que eu recomendo, assim, quando você trouxer o teu trabalho, você tem que pensar assim, eu não posso vir só com a cabeça, eu tenho que vir com sentimento. Porque o que vocês fazem aqui, vocês fazem o trabalho de vocês com amor, isso passa para as pessoas que acompanham vocês. Que vocês estão comprometidos com essa causa da segurança do trabalho. Então isso é uma coisa que transpassa, sem que... Lembra do meu avô lá? Que estava lá no silêncio, lá, mas ele já tinha cumprido a tarefa dele. Então já tinha cumprido a missão dele. Então caberia a nós apenas... Interessante naquela história do meu avô, aquele que recebia, no caso os peixes, somos nós, não fizemos nada para merecer. Isso é um grande amor. É como Deus nos olha, né? Às vezes a gente nem merece tanta coisa boa, a gente recebe. É verdade. Então, assim, quando você vai ali, você vai falar para pessoas anônimas, você nem sabe quem são, mas Deus sabe quem elas são. Por isso que muitas vezes eu me ajoelho antes, faço um pedido a Deus para que o Espírito Santo me ilumine, para que fale coisas que são necessárias para aquelas pessoas que eu nem sei quem são. Mas eu sei que tem alguém ali que vai se nutrir de alguma coisa, de alguma informação, de alguma mensagem que eu vou falar. Por isso que eu estou indo ali a 400, 500 quilômetros é por alguém, é por uma missão. Então, quando a gente vai formar CIPA, a gente pensa assim, nós temos aqui uma missão, que nós temos que passar essa positividade que muitas vezes passa através da voz, passa através da intenção, do exemplo, da fala. Uma vez uma pessoa de um RH, num treinamento de CIPA, ela disse assim, eu queria te agradecer, porque nesse treinamento, muito parecido com o que o Yuri falou ali, nesse treinamento, eu queria dizer para ti que tu conseguiu fazer com que eu saísse do meu mundo aqui dentro e adentrasse um mundo que eu não conheço, mas eu sei que é bonito. São as reflexões da pessoa, porque a educação, então, ela é por processo de fortalecimento, bem no início da nossa fala aqui, ou ela é por processo de ruptura. Às vezes o fortalecimento é assim, bom, se ele valoriza essa parte humana, eu também valorizo, me sinto fortalecido, é como se nós estivéssemos abraçados empaticamente. Mas se ele pensa tão diferente, o que levou essa pessoa a esse ponto? Ao invés de criticá-la, eu vou tentar compreendê-la, os caminhos que levaram essa pessoa a ter essa percepção. Então, nesse ponto de vista, eu acredito muito na educação. Então eu escrevi um livro, né, de estar aqui no nosso roteiro, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que é a segurança do trabalho, que a minha frase completa é o seguinte, segurança do trabalho é compromisso permanente com a vida. Só que ficaria um título muito grande para o meu livro, eu resumi. Então, eu coloquei segurança do trabalho, compromisso com a vida. Mas, na verdade, o que faz a diferença é a palavra que não está ali, que é permanente. É verdade. Dá um peso, né? Permanente significa dizer, eu estou na empresa, eu estou com comportamento de prevenção. Eu estou no carro, eu estou na prevenção. Eu estou em casa, eu estou fazendo prevenção. Então, eu tenho esse livro na plataforma Amazon, se você puder acessar um dia lá, o meu livro. E tem esse planejamento para 2026, escrevi um livro agora sobre CIPA, que já tem o título, agora eu vou desenvolver os textos, que é o melhor da CIPA, que é mostrando assim quais os caminhos que a CIPA tem para poder desenvolver
resultados através de planejamento, do cumprimento da norma, mas não do cumprimento da norma, do cumprimento pesado da norma, tem que fazer tudo isso aí, mas que se faça isso de maneira saudável intelectualmente, com saúde mental. Legal. Então, para quem não pegou, o nome do livro é Segurança do Trabalho, Compromisso com a Vida. Então, busquem lá. E também, o professor Márcio já esteve em outro episódio nosso, né? A gente fez uma gravação online em realidade virtual. Então, quem não assistiu também pode buscar lá nos nossos episódios. Tem um episódio falando também. Teve uma troca bem bacana também. Eu fico sempre grato por vocês, porque já comentei isso. Eu sou uma pessoa que aprecia o trabalho de vocês e muitas vezes assisto aí os podcasts e já falei até para Deise, eu acho para ti também, Yuri, que chegou no momento certo, que a segurança do trabalho precisa se adequar aos novos tempos, trazendo essa informação nas plataformas, nas redes sociais, porque vamos considerar que o mundo está diferente. Que, claro, que bom trabalho continue sendo feito pelo técnico de segurança, fazendo as suas palestras lá na empresa, no dia a dia, no trabalho de campo, como já fizemos referência, mas se os profissionais de segurança têm que ficar muito atentos a isso também. Se a empresa tem possibilidade de fazer lá uma comunicação virtual, que faça, mostre para os funcionários que também está atualizado. Utilize, inclusive, os próprios podcasts aqui de vocês para educar os próprios funcionários da empresa. Legal. Porque tem muito conteúdo aqui, o pessoal que acompanha vocês sabe, tem muitos temas que passaram por aqui, que independente de terem sido gravados 4, 5, 6 meses atrás, mas eles continuam atuais muitas vezes. Sim. E a pessoa pode ir lá e acompanhar. Então, eu fico muito honrado de ter vindo aqui. Eu sou uma pessoa de fala, gosto de falar mesmo, mas falo coisas que brotam do meu coração, né? Legal. Coisas que vêm dentro de mim. A gente sente isso, né? É notório isso. A gente tá aqui do outro lado, a gente consegue sentir isso. E com certeza quem tá lá do outro lado também tá sentindo essa tua intenção, né, de passar, né, essa questão de emoção pro pessoal. É muito legal, mano. Nessa fase da vida, assim, é uma fase em que a palavra que me vem, assim, é uma gratidão enorme ao Deus Altíssimo por tudo, né, por família, por trabalho, por pessoas que colocam na nossa caminhada, porque como eu tenho essa visão, eu acredito muito assim que quando a gente tem um propósito, falamos sobre isso, né? E a segurança do trabalho, para pessoas que estão em dúvida sobre escolher uma profissão, se escolherem segurança do trabalho e entregarem-se de coração à profissão, vão sentir isso, sentir o que eu senti durante toda a minha trajetória, né? Porque eu vim de uma área industrial, com cargos de chefia, eu tinha a possibilidade de seguir uma carreira muito mais assim na área administrativa, com outras possibilidades, mas quando eu adentrei a área de segurança do trabalho, logo eu vi que era uma área que tinha uma proposta mais humanizada, e eu sempre gostei muito dessa questão da comunicação e da humanização, de fazer algo pelas pessoas, né? Então, se você que gosta de pessoas, né, tá no lugar certo, né? É uma profissão bonita, uma profissão nobre, quer dizer, cuidar da vida. Mas lembre-se que você primeiro tem que cuidar da sua vida. Isso aí. Para você chegar no outro, você tem que chegar com o coração aberto, chegar bem, harmônico, mostrando toda a tua carga de intenções de se humanizar na relação interpessoal. Porque eu acredito que tem muitos desafios, tem muitas empresas que não têm olhar para a segurança do trabalho, essa é uma realidade, estão engatinhando, tem outras que têm resistência a tratar a segurança como valor, tratam apenas como uma obrigatoriedade, como uma necessidade ali que precisa ser cumprida, como se fosse uma cartilha obrigatória, mas também vamos destacar que existem empresas que já atingiram patamares mais elevados, em que se fala em segurança com naturalidade, que se faz um DDS lá, criativo, onde o profissional de segurança é reconhecido, inclusive financeiramente, eles dão valor à área de segurança. Então, são coisas que foram conquistas. Eu, que sou da primeira turma de técnico de segurança formado em 1990, naquela época, eu vi toda a trajetória, eu vi todo o desenvolvimento. Na época eram 28 normas, hoje já temos mais 10 normas, né? Então mudou muito. Surgiram outras situações que a segurança foi evoluindo com o passar do tempo.
Então a gente fica feliz aí por vocês também terem atingido esse patamar de credibilidade e eu estar aqui com vocês, partilhando também um pouco desse meu conhecimento nesses 43 anos de experiência profissional, lidando com pessoas dentro das empresas, em palestras, em treinamentos, e quero continuar, né? Quero continuar. Então você pode, que quer me conhecer mais o meu trabalho, pode acessar desde lá minhas redes sociais, procurar por professor Márcio Padilha, tem LinkedIn, tem o canal no YouTube, YouTube, da MP Curso também, que vocês já participaram no bate-papo. Então a gente também procura ficar ativo, né? Porque eu estou aqui na presença do meu filho, né? E que é a renovação da minha própria vida também, né? Tem um ditado lá no Japão que diz assim: bananeira velha, broto novo. Significa na prática que a vida é uma renovação. Isso aí. Então ele está aqui me acompanhando, eu fico feliz que ele esteja aqui conosco. Muito legal, muito legal. E a gente trabalha também, tudo aquilo que a gente falou de valores, passam pela família e passam pela minha espiritualidade, meu compromisso com Deus de fazer o bem. E onde eu estiver, eu levarei uma boa nova. Muito bom. Márcio, esse é o momento, então, né? Falando em gratidão, que a gente também, né, como forma de gratidão, deixa este presentinho para você aqui, o nosso mimo, né, que é uma xícara de café aí, para você tomar um cafezinho lá, lembrando da gente desse momento já especial. Já tem uma, né? Agora tem a segunda. Agora é a segunda, né? Agora dá para tomar com o filho o café junto, né? Dá para vocês fazer esse momento aí juntos, né? Então, legal. Que lembre mais desse momento que foi muito legal aqui pra gente também. Espero que tenha sido tão legal para você quanto foi para nós aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Grato, né? Grato pela oportunidade e tenho certeza de que o trabalho de vocês vai ter vida longa e muitas alegrias ainda serão renovadas aí, né? No trabalho de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Márcio. Muito obrigado. Então tá, pessoal. Então estamos chegando aí na nossa parte final do nosso episódio. Então reforçando aí, né, principalmente os nossos apoiadores. Então lembrando aí a Safe Start, né, que é esse método conhecido internacionalmente, mundialmente famoso, né, por trabalhar muito essa questão de comportamento seguro, né, trabalhando muito essa questão de que um ambiente seguro, né, passa muito por essa questão comportamental. Então conheçam o método Safe Start. Também a Player 1, que está com a gente aí, nossa super promoção com a MetaSafety, né, que trabalha também com atividades gamificadas, com quizzes, onde não é preciso parar a produção, pode fazer ele pelo celular, pelo computador, e é possível acompanhar o engajamento em tempo real. E a MetaSafety, né, que é o nosso produto aqui do time do Desenrola SMS, com CIPATs e treinamentos, enfim, e eventos empresariais com realidade virtual voltada aí principalmente para a parte de segurança do trabalho. Não deixe de conhecer o nosso trabalho também nas nossas redes lá da MetaSafety. É isso, Daisy? É isso aí, foi um baita bate-papo hoje, muito obrigada. Agradecer a todos também que nos acompanharam até aqui. Se tu ficou até aqui, deixa teu comentário aí contando o que tu achou desse episódio de hoje. Deixa teu like, né? E compartilha esse episódio também nos grupos aí dos técnicos de segurança, dos engenheiros de segurança, que a gente sabe que tem grupo pra caramba por aí, né? Então, pra essa informação chegar pra mais pessoas, tá bom, gente? Um abração, obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.